Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. São 7h41 da manhã do dia 2 de abril de 2024. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E vamos lá para aquilo que é bom realizar. Sim, já que Deus, o Senhor Deus, que estará me solicitar. Então vamos lá. Naquele dia a coisa parecia fluir. Muitas vezes a gente não compreende as margens de coisas que parecem nunca se definir. Mas Deus, estando ali me dizendo, para eu apenas seguir. E não dava para seguir por seguir, Deus me disse, seguir confiando em mim. Claro que a confiança nasce de coisas que você precisa definir. É bom para mim construir, sim, um pensamento. E que tipo de pensamento? Sim, quando eu, sim, estudava, aprendendo a formar frase. Eu gosto de maçã. É uma frase. Se eu falar eu gosto, eu gosto. Aprendi que o simples fato de gostar exige que eu venha me pronunciar sobre o que. É como eu preciso. Sim, precisa de que, gosta de que. Exige que você coloque lá o entendimento para que o outro possa alcançar o que você estará a falar. Então, ao longo desse tempo que aqui eu estive a gravar, com textos e mais textos, e livros e mais livros e mais livros, Deus nunca deixou de completar. Sim, as coisas, e as coisas, e as coisas do altar. É como você, uma casa, começar. Coloca o alicerce, as paredes, prontas para o telhado se encaixar, com as portas, as janelas ali adequadas para a claridade entrar, o ar circular, até as crianças poderem livremente ali estar e você poder com o olhar até acompanhar. Assim, é a palavra de Deus. A questão é que, tal qual uma casa, muitas vezes a gente não consegue alcançar. Por que a pessoa fez a casa daquela forma que a gente muitas vezes nem costuma gostar e deseja até muitas vezes opinar, mas segura a boca. A propriedade é particular. Assim, Deus nos dá a possibilidade da gente poder virar. Mas não basta ser gente, porque a gente compreende que a gente sabe pensar, sentir e agir com o mínimo de razão. O conceito de gente de Deus é um conceito completo. Como eu gosto de maçã, eu gosto de passear, eu gosto de comigo mesma conversar, é completo. E se o conceito de gente de Deus é completo, e eu apenas querendo ser gente para ter o direito ao menos de respirar, Deus me disse para o meu conceito de gostar, eu poder decifrar ou conceituar, não, clarear. Sim, eu gosto
da igreja frequentar? Sim. Eu preciso de na igreja estar? A precisão. Essa é a questão. Talvez eu nem precise de na igreja estar. Sim. Sim e sim. Mas eu preciso de me perguntar: por quê? Não abrir a possibilidade para gostar de na igreja estar. Não por precisar, mas pelo simples fato de buscar a igreja, como busca a água para a sede matar, como busca um pãozinho quente com café, ali, degustar. Por que não colocar a igreja nesse mesmo patamar? Muitas vezes eu não preciso de mastigar, sim, mas faço pelo simples prazer que aquilo me dá. E se eu buscar esse conceito de gente para eu conquistar, eu vou gostar de na igreja estar. Não para buscar o band-aid, nem o metiolate, nem para pegar uma faixa, uma muleta, mas para eu escutar Deus. Muitas vezes, ali, e com o outro compartilhar a alegria de na igreja poder estar. É um tanto complicado a gente frequentar igreja apenas para ser um convívio social. A igreja deve ser mais do que apenas sentar, cantar, o dito adorar. A gente precisa desejar a vivência do que a igreja tem para nos dar. Porque muitas pessoas não frequentam igreja. Julgam não precisar. Até dizem que não precisam de ir na igreja estar para Deus. Escutar com Deus, falar com Deus estar. A questão é que quando a gente precisa de justificar, falta algo. Sim, é como você querer acentuar, colocar uma tinta a mais. É difícil mesmo a gente em sociedade está. Mas quando uma cidade busca a própria cidade valorizar, isso passa pela praça que a cidade esteve a começar. E aí você pode se perguntar: sim, quem chegou primeiro, a igreja ou a praça? O ovo ou a galinha? Isso de nada vai importar. O importante é a gente limites.
do convívio social, a gente poder dar. Porque tudo passa a se distanciar quando a gente não sabe com princípio lidar. E quando a gente passa apenas a cobrar, não, temos que cobrar, isso está a acabar. Do que adianta? Bom mesmo é a gente de ninguém cobrar. Sim, em primeiro lugar, é a nossa parte a gente realizar. A cobrança só pode se dar se a gente não tiver nada para justificar. Porque Deus sabe. Deus sabe. Nas entranhas de nós, o que realmente nós estamos a realizar. Porque nós frequentamos igreja, porque nós deixamos de frequentar, porque a gente fica na praça a vagar, porque não podemos tirar um tempinho para da cidade cuidar, compartilhando. Tudo isso, tudo isso, tudo isso. A gente pode buscar. Sim, o conceito de gente. Quando a gente apenas e apenas mastigar, fica difícil. Fica difícil a gente raiz criar. Como o Evangelho nos diz, na visão perfeita de um homem que era cego e nos trouxe essa grandiosidade. As pessoas parecem árvores, só que caminham. Mas para a gente parecer árvore, para a gente caminhar, a gente precisa semente virar. No terreno fértil, a gente precisa tombar e não ter medo do terreno fértil a gente conquistar. E a gente saber uma frase completar. E a gente poder amar. Amar esse terreno fértil. Porque uma árvore fértil, outras sementes, ela vai gerar. Imagine essas sementes num terreno tombar. E daí em diante não conseguir mesmo nem sequer a fotossíntese realizar para o ar da cidade melhorar. E cada vez mais o ar a pesar. O ar a pesar, o ar a pesar. E a gente ficar preso no lugar, sem conseguir mesmo alcançar o entendimento de que gente é livre. É livre para a porta da casa escancarar, janela não precisar fechar, que gente tem o direito de ir na porta sentar e até o dia clarear, sem ter medo. Que criança tem o direito de livremente brincar. É difícil.
tempos que hoje nós estivemos a plantar. Regamos e ali fomos cultivando e fomos multiplicando. E muitas vezes até nos escandalizamos por algo que esteve passando. A questão é que a gente precisa, enquanto ser humano, um espelho, buscar. Para a gente ter a coragem de nos falar. Sim, em que momento eu estive a me incomodar. A ponto de lutar. Lutar pelo quê? Sim, porque se eu voltar para o início, eu gosto de, eu preciso de. Eu posso gostar de lutar e precisar dessa luta. Para o mínimo, a gente poder realizar e a gente poder um plano de vida traçar. Olha, uma flecha perdida, matou o rei num determinado lugar. A questão é que alguém esteve a profetizar que isso iria se dar. A flecha perdida, não, a morte do rei. Naquelas condições em que esteve a cidade. O rei, achando que iria poder, de fato, apenas de roupa trocar, que a morte não iria lhe identificar, esse erro esteve a vivenciar. Assim é a gente. É a gente acreditar que a flecha perdida não vai na nossa casa entrar. E se a gente acha que muro, tranca, vigilância, vai, se isso tudo vai nos livrar de flecha perdida, muita gente está a se enganar. É por isso, e é por isso que hoje o Divino me disse, sim, para a semente viva eu mastigar. E poder, sim, semente viva virar. Para poder testemunhar. Semente pode até amargar. Semente viva, sim, amarga. Podem até não gostar. Mas e daí? O importante é a gente poder, conceito de vida, ali, nas entranhas, ali. E você poder, mesmo, encontrar o espelho
Porque o que adianta? O que adianta mesmo você tentar adoçar, mas a realidade é que não dá simplesmente para a página você virar, acreditando mesmo e mesmo que a gente pode, numa estufa ficar e isso quer dizer que Deus sempre vai saber separar o joio e o trigo de cada lugar. Resta a gente saber se a gente vai ter a coragem do joio pegar e simplesmente apresentar como prejuízo para o lugar. É fácil de trigo falar. Difícil mesmo é a gente do joio falar, trazendo a clareza necessária para a gente poder ao menos ver criança transitar com o mínimo de segurança que a gente pode buscar. E se é assim, que eu vou encerrar. Porque frase solta a gente pode até lançar, mas certamente cada um sabe do que aqui nós podemos de fato encontrar. Basta a gente ter a coragem de completar. Eu gosto de, eu preciso de, isso cada um pode simplesmente definir para ter o direito de seguir com a consciência plena do seu ir e vir. Foi o que Deus hoje esteve a me pedir. Simples assim.